Muito bem, meu amigo. Deixe-me fazer uma pergunta rápida. Você já acordou? Sentiu aquela fome bater? Mas a simples ideia de cozinhar fez você querer voltar direto para a cama? Sim, você não está sozinho nessa. Eu noto que, com o ritmo frenético da vida moderna, pesquisas apontam que quase 60% dos adultos pulam o café da manhã simplesmente por exaustão. Então hoje, vou guiá-lo por opções de café da manhã ricos em proteínas e sem cozimento. Refeições que são simples, nutritivas e, honestamente, totalmente viáveis mesmo naquelas manhãs de energia zero. Nada de ficar em pé por muito tempo, sem passos complicados. Apenas comida de verdade que sustenta a sua biologia. E ei, se você gosta de ideias práticas e embasadas em fatos como essa, vá em frente e clique no botão de se inscrever, porque é exatamente isso que fazemos aqui. Facilitar a vida, uma refeição de cada vez. Vamos direto ao ponto. Número 1. Tigela de proteína de banana e manteiga de amendoim. Agora esta é a verdadeira definição de conforto numa tigela. É o tipo de café da manhã que não parece comida saudável, mas de alguma forma ainda faz um grande favor ao seu metabolismo. O que eu gosto de fazer é começar com uma banana média, cortando-a em rodelas suaves e uniformes. Uma banana que está apenas madura, não excessivamente marrom, é a ideal, especialmente se você estiver monitorando o açúcar no sangue, pois bananas menos maduras contêm mais amido resistente. Uma banana média fornece cerca de 1 a 1,3 gramas de proteína, mas, mais importante, oferece aquela doçura natural, além de cerca de 422 miligramas de potássio vital para os músculos, para que você não vá caçar açúcar mais tarde. Aí vem a melhor parte. Pegue cerca de 2 colheres de sopa de manteiga de amendoim natural. Isso lhe dá aproximadamente 8 gramas de proteína e gorduras monoinsaturadas saudáveis, que desaceleram a rapidez com que os açúcares da banana atingem a sua corrente sanguínea. Em termos simples, você permanece satisfeito por mais tempo, e sua energia não desaba. Agora polvilhe uma colher de sopa de sementes de chia. Isso representa mais 3 gramas de proteína, além de fibras e ômega 3 ALA, que ajudam na digestão e mantêm as coisas, digamos, fluindo muito bem. Na nossa idade, isso é uma vitória que vale a pena celebrar. Se você quiser um pouco de textura extra, adicione 2 colheres de sopa de aveia em flocos seca. Nenhum cozimento é necessário. Elas amolecem levemente com a umidade e oferecem mais 2 a 3 gramas de proteína. Em seguida, basta colocar um pouco de leite de amêndoa sem açúcar. Não o suficiente para afogar, apenas o necessário para unir tudo. É aqui que fazemos a refeição parecer algo especial. Em vez de jogar tudo de qualquer jeito, reserve um momento. Organize as fatias de banana em círculo ao redor da tigela. Regue a manteiga de amendoim por cima como se você fosse um artista num bom dia. Polvilhe as sementes de chia bem no centro. De repente, não parece algo que você preparou às pressas. Parece que você realmente se importou. Eu sempre digo, a maneira como apresentamos a comida afeta diretamente a nossa digestão e saciedade. Agora, se você estiver lidando com diabetes, aqui está um pequeno ajuste que faz uma grande diferença. Use metade de uma banana em vez de uma inteira e adicione um punhado de frutas vermelhas como mirtilos, que são ricos em antioxidantes. Menos açúcar, mais fibras e, honestamente, o sabor fica ainda melhor. E se a manteiga de amendoim parecer muito pesada, a manteiga de amêndoa funciona perfeitamente e às vezes cai mais leve no estômago. Toda essa tigela garante a você cerca de 12 a 14 gramas de proteína. E mais importante, é uma refeição que parece gentil, satisfatória e fácil de comer. Número 2. Prato de biscoitos com sardinha e abacate. Agora eu sei. Sardinhas podem não soar como a ideia mais agradável para amanhã à primeira vista. Mas ouça-me com atenção. Este é um daqueles cafés da manhã aos quais os idosos nas zonas azuis do mundo continuam voltando. Não porque seja chique, mas porque funciona biologicamente. Comece com uma pequena lata de sardinhas. Isso lhe garante cerca de 20 a 23 gramas de proteína de alta qualidade ali mesmo. É um combustível sério. Eu noto que a sardinha é frequentemente subestimada, mas a ciência nos mostra que é uma das fontes mais ricas e puras de ácidos graxos ômega 3, essenciais para reduzir a inflamação
e proteger a saúde do seu coração e cérebro. Abra a lata, e se o cheiro o atingir de forma um pouco forte, um espremido rápido de limão fresco suaviza isso na hora. A vitamina C do limão também ajuda o seu corpo a absorver melhor os nutrientes do peixe. Faz um mundo de diferença. Agora pegue metade de um abacate, retire a polpa e amasse delicadamente com um garfo. Você não quer que fique completamente liso. Deixe um pouco de textura. O abacate fornece gorduras monoinsaturadas saudáveis que equilibram a refeição e ajudam a manter o açúcar no sangue incrivelmente estável. Adicione apenas uma pitada de sal ou umas gotas extras de limão. Então pegue cerca de 4 ou 5 biscoitos integrais. Algo com fibras reais, não aquele tipo excessivamente processado que vira pó na boca. Aqui está como você monta o prato para que ele pareça realmente apetitoso. Coloque os biscoitos de um lado do prato em uma fileira organizada. Coloque o abacate amassado ao lado deles, quase como uma pequena ilha verde. Em seguida, posicione as sardinhas por cima ou bem ao lado, como o evento principal. Parece simples, mas intencional. A maneira como você come isso também importa. Pegue um biscoito, adicione um pouco de abacate, depois um pedaço de sardinha, uma mordida. É isso. Trata-se de uma refeição fenomenal para quem gerencia diabetes. Baixo teor de carboidratos refinados, rica em proteínas e gorduras. Apenas certifique-se de que seus biscoitos sejam genuinamente integrais. E se as sardinhas não são a sua praia, sem problemas, você pode trocá-las por atum ou até salmão em lata. Para aquelas manhãs em que mastigar parece um esforço, você pode simplesmente pular os biscoitos e comer o abacate com as sardinhas usando uma colher. Sem regras rígidas aqui. Número 3. Prato de ovo cozido com hummus. Este é o seu café da manhã, não estou com vontade de pensar. E honestamente, todos nós precisamos de alguns desses dias. Se puder, cozinhe seus ovos com antecedência. Talvez faça 4 ou 5 de uma vez e guarde-os na geladeira, já que estudos mostram que ovos cozidos com casca duram com segurança até 7 dias refrigerados. Ou apenas compre os pré-cozidos. Não há pontos extras por dificultar a própria vida. Pegue 2 ovos cozidos. Isso representa cerca de 12 gramas de proteína de altíssimo valor biológico, contendo todos os 9 aminoácidos essenciais que o corpo humano não produz sozinho. Descasque-os, corte-os ao meio, e você já fez a parte mais difícil. Em seguida, coloque cerca de 3 colheres de sopa de hummus no seu prato. Eu percebo que o hummus é muitas vezes esquecido no café da manhã ocidental, mas ele adiciona mais 3 gramas de proteína, além de fibras prebióticas vitais que alimentam o seu microbioma intestinal. Agora, adicione algo fresco como acompanhamento. Fatias de pepino ou palitos de cenoura macios. Não é obrigatório, mas traz um pouco de crocância, hidratação e cor. Aqui está o truque de apresentação. Coloque o hummus em um canto como um pequeno molho. Organize as metades do ovo ordenadamente ao lado, com a gema para cima. Se estiver se sentindo um pouco chique, polvilhe apenas uma pequena pitada de páprica, que é rica em antioxidantes, ou pimenta do reino sobre os ovos. De repente parece algo que você pediria em um café gourmet. Para comer, mergulhe o ovo no hummus. Acredite em mim, uma vez que você experimentar essa combinação, vai se perguntar por que ninguém lhe contou isso antes. Para quem tem intolerância à lactose, você já está totalmente seguro aqui, pois não há laticínios envolvidos. Para o controle do diabetes, esta é outra opção clinicamente sólida. Muita proteína, poucos carboidratos e uma energia muito constante. Se quiser algo ainda mais leve, use um ovo inteiro e apenas a clara do outro. E se o hummus acabar, abacate amassado funciona lindamente aqui também. Número 4. Aveia adormecida sem fogo, a versão rápida. Agora este é o seu café da manhã, amigo, silencioso e confiável. Eu noto que o termo overnight, que significa durante a noite, assusta muita gente. Mas cá entre nós, na maioria das manhãs, você simplesmente não tem esse tipo de paciência. Então, nós vamos fazer a versão rápida. Pegue cerca de meia xícara de aveia em flocos e coloque em uma tigela ou jarra. Só isso já lhe dá cerca de 5 gramas de proteína. E a ciência nos diz que a aveia é uma das melhores fontes de beta-glucana, uma fibra solúvel que comprovadamente
ajuda a reduzir o colesterol e a melhorar a saúde do coração. Nada mal para algo que, literalmente, apenas fica ali esperando por você. Em seguida, adicione uma colher de sopa de sementes de chia. Isso significa mais 3 gramas de proteína e um detalhe técnico fascinante. Sementes de chia podem absorver até 12 vezes o seu peso em líquido. Elas criam uma espécie de gel no seu estômago que retarda a digestão, de um jeito muito positivo, o que é especialmente útil se o seu açúcar no sangue gosta de oscilar. Agora, adicione uma colher de sopa de manteiga de amendoim. Isso traz cerca de 4 gramas de proteína e gorduras saudáveis que fazem essa refeição realmente sustentar você. Sem isso, a aveia sozinha pode deixá-lo com fome muito cedo. Despeje cerca de 3/4 de xícara de leite de amêndoa sem açúcar. Não precisa de muito, apenas o suficiente para amolecer tudo. Dê uma mexida suave e deixe descansar por 5 a 10 minutos enquanto você toma seu chá, ou apenas olha pela janela como um filósofo. Quando você voltar, a aveia terá amolecido o suficiente para parecer uma refeição de verdade. Jogue algumas frutas vermelhas. Mirtilos ou morangos funcionam lindamente, adicionando doçura natural com um baixo índice glicêmico. No total, você está olhando para cerca de 13 a 15 gramas de proteína. Se você está controlando o diabetes, um fato comprovado que eu sempre destaco: adicione uma pitada de canela. Não é apenas para o sabor. Estudos clínicos mostram que a canela pode reduzir significativamente os níveis de glicose no sangue em jejum. Simples, rápido, sem fogão e incrivelmente eficaz. Número 5. Prato de rolinhos de peru. Agora este aqui. Este é o que eu chamo de café da manhã direto ao ponto. Sem tigelas, sem misturar, sem esperar. Apenas a essência. Para mim, este é o verdadeiro campeão da praticidade para os dias corridos. Pegue cerca de 3 a 4 fatias de peito de peru fatiado. Isso lhe fornece impressionantes 15 a 18 gramas de proteína. O que é interessante é que o peru não é apenas proteína pura. Ele é uma excelente fonte de selênio e vitaminas do complexo B, que são fundamentais para manter seus músculos fortes e a energia do seu corpo estável durante toda a manhã. Estenda as fatias de forma plana, uma de cada vez. Espalhe uma camada fina de hummus ou mostarda sobre cada fatia. A mostarda, aliás, é um truque fantástico que eu recomendo muito. Ela tem praticamente 0 calorias, mas entrega uma explosão de sabor incrível. Não coloque muito, você não está confeitando um bolo. Em seguida, adicione algo fresco por dentro, uma tira de pepino, um pouco de alface ou até uma fatia fina de abacate. Apenas o suficiente para dar uma leve crocância ou cremosidade. Agora enrole cada fatia com cuidado, como se estivesse embrulhando algo pequeno e importante. É isso. Você terminou. Mas aqui é onde elevamos o prato. Em vez de jogá-los de qualquer jeito, empilhe-os ordenadamente lado a lado. Alinhe-os para que pareçam intencionais. Adicione algumas fatias extras de pepino ou tomate cereja ao lado para dar cor. De repente, parece algo pelo qual você pagaria num café, e não algo que preparou em menos de 2 minutos. Se você está de olho no açúcar no sangue, esta é uma escolha fantástica. Baixíssimo teor de carboidratos e farto em proteína. E se frios processados te preocupam, você pode perfeitamente trocar o peru por sobras de frango assado ou atum enrolado em folhas de alface. Um aviso rápido antes de seguirmos em frente. Naqueles dias em que não quero cozinhar de jeito nenhum, mas ainda preciso de algo decente, eu recorro a uma lista de mais de 30 refeições ricas em proteínas e sem cozimento que eu criei. Honestamente, é um salva-vidas naquelas manhãs em que você abre a geladeira e fica apenas olhando o vazio. Deixei o link no comentário fixado abaixo caso queira conferir. Tudo bem, vamos continuar. Número 6. Fatias de maçã com manteiga de nozes e sementes. Agora este é o café da manhã que parece um lanche, mas que secretamente faz muito do trabalho pesado. Ao contrário do que se pensa, você não precisa de uma refeição gigante para começar o dia com energia. Pegue uma maçã média e corte-a em fatias. Deixe a casca. É exatamente aí que vive grande parte da fibra, especificamente a pectina, além de um poderoso antioxidante chamado quercetina, que protege suas células contra danos. Essa fibra ajuda a retardar a absorção de açúcar,
o que é fundamental para evitar aqueles picos e quedas de insulina. Uma maçã média fornece cerca de meio grama de proteína, então ela não é a estrela aqui, mas desempenha o seu papel perfeitamente. Agora pegue 2 colheres de sopa de manteiga de amendoim ou de amêndoa. Isso lhe dá cerca de 7 a 8 gramas de proteína. É isso que transforma a maçã de um lanche leve em algo que realmente o mantém ativo e focado. Em seguida, polvilhe cerca de 1 colher de sopa de sementes de abóbora ou de girassol sobre o prato. Isso adiciona mais 2 a 3 gramas de proteína, além de minerais que o seu corpo aprecia silenciosamente, como o magnésio e a vitamina E, essenciais para a saúde celular e cerebral. No total, você está obtendo cerca de 10 a 12 gramas de proteína em uma refeição que leva, o quê? 2 minutos? Agora vamos torná-lo convidativo. Em vez de simplesmente empilhar as fatias de maçã, espalhe-as em um semicírculo no seu prato. Coloque uma pequena colher de manteiga de nozes no centro como um molho. Depois espalhe as sementes levemente sobre as maçãs. Não tudo no mesmo lugar. É simples, mas parece que você teve um cuidado especial. Para comer, pegue uma fatia, mergulhe na manteiga de nozes e aproveite essa mistura de crocante e cremoso. É uma daquelas combinações que simplesmente funciona, todas as vezes. Se você está controlando o diabetes, um pequeno ajuste faz uma grande diferença. Escolha uma maçã menor ou mude para maçãs verdes, como a Granny Smith. Elas tendem a ter menos açúcar, e combiná-las com a manteiga de nozes já ajuda a equilibrar o índice glicêmico lindamente. E se você se entediar, porque todos nós nos entediamos, experimente adicionar uma pitada de canela por cima. Estudos mostram que a canela pode imitar a insulina, mudando toda a experiência sem adicionar nada complicado. Número 7. Tigela de café da manhã com tofu, sem cozimento. Agora este aqui surpreende muita gente. Eu já tive amigos que me olharam como se eu tivesse acabado de sugerir que comessem papelão, mas dê uma chance, porque o tofu, quando feito da maneira certa, é uma das proteínas mais gentis e fáceis que você pode consumir de manhã. Eu noto que há muito preconceito com o tofu no Ocidente, mas ele é, na verdade, uma proteína completa, contendo todos os 9 aminoácidos essenciais, além de ser rico em cálcio e ferro. Comece com cerca de meia xícara de tofu firme. Isso lhe dá cerca de 10 gramas de proteína imediatamente. Macio, fácil de mastigar e muito amigável para a sua digestão matinal. Tire-o da embalagem e seque-o levemente com papel toalha. Não precisa prensá-lo com pesos pesados como se estivesse se preparando para um programa de culinária. Estamos mantendo as coisas realistas aqui. Corte-o em cubos pequenos, do tamanho de uma mordida, para que você não precise pensar muito enquanto come. Agora, é aqui que a mágica acontece. Porque o tofu puro, sejamos honestos, tem gosto de quem esqueceu a personalidade em casa. Regue com cerca de 1 colher de chá de azeite extra virgem sobre ele, depois adicione um pequeno toque de molho de soja ou uma pitada de sal. O azeite não só traz sabor, mas entrega o ácido oleico, excelente para o coração e para reduzir inflamações. Isso é o suficiente para acordar o prato. Se você quiser dar um passo adiante, adicione alguns tomates cereja ou fatias finas de pepino ao lado. Esse frescor equilibra tudo. Para empratar, porque sim, até o tofu merece um pouco de respeito, coloque os cubos de forma organizada no centro de uma tigela. Arrume os tomates ou pepinos ao redor das bordas como uma moldura. Não leva mais tempo, mas faz parecer intencional. Leve o seu tempo com isso. Cada mordida é macia, levemente salgada e fácil de gerenciar. Se você está controlando o diabetes, esta é uma opção espetacular. Muito baixo em carboidratos, proteína constante e absolutamente nenhum pico de glicose. Ele simplesmente cai bem no seu sistema. E se a soja não é a sua favorita ou não concorda com você, você pode trocar o tofu por grão de bico amassado ou lentilhas macias. Isso levanta uma questão fascinante. Por que complicamos tanto a nossa nutrição matinal quando refeições simples, silenciosas e que fazem tanto bem estão bem na nossa frente? Número 8. Tigela alternativa ao queijo cottage, sem lactose. Agora este é para aquelas manhãs em que você quer algo cremoso, fresco e fácil. Eu percebo que o queijo cottage tradicional não funciona para todos e muitas vezes divide opiniões, especialmente se a intolerância à lactose faz parte da sua vida. Mas, felizmente,
a nutrição moderna nos dá excelentes opções. Comece com cerca de 3/4 de xícara de iogurte, estilo grego sem lactose, ou um iogurte à base de plantas rico em proteínas. Isso lhe dá cerca de 12 a 15 gramas de proteína, dependendo da marca, além de probióticos essenciais, que a ciência mostra serem vitais para fortalecer o seu sistema imunológico e equilibrar a flora intestinal. Coloque em uma tigela e alise o topo suavemente com a colher. Não porque você tenha que fazer isso, mas porque simplesmente é agradável, como se você estivesse definindo um tom calmo para o seu dia. Agora polvilhe uma colher de sopa de sementes de linhaça. Isso adiciona cerca de 2 gramas de proteína e uma dose fantástica de fibra. Um fato clinicamente comprovado é que a linhaça é uma das maiores fontes de lignanas e ômega 3 de origem vegetal, o que ajuda imensamente na redução de inflamações e melhora a digestão. Algo que, sejamos honestos, torna-se cada vez mais importante com o passar dos anos. Depois adicione algumas frutas vermelhas por cima. Elas trazem uma doçura natural sem sobrecarregar o seu sistema com picos glicêmicos. Pare por um segundo antes de comer. Olhe para isso. Uma base lisa, alguns toques de cor, um leve polvilho de sementes. É simples, mas parece completo. Se quiser elevar um pouco o nível, você pode regar um fiozinho de mel puro, mas apenas se o seu açúcar no sangue permitir. Caso contrário, uma pitada de canela funciona lindamente. Se você está controlando o diabetes, esta tigela já é uma escolha muito forte. Apenas certifique-se de usar iogurte sem adição de açúcar e manter a porção de frutas moderada. E curiosamente, se iogurte não for a sua praia, você pode trocá-lo por tofu silken batido. Soa incomum, eu sei, mas cria uma base neutra e cremosa espetacular. Número 9. Torrada com manteiga de amendoim e ovo cozido. Agora este é o clássico que nunca o decepciona. É familiar, é reconfortante e quando você o equilibra corretamente, é na verdade muito benéfico para a sua biologia. Isso me faz pensar. Por que tentar reinventar a roda quando os clássicos funcionam tão bem? Comece com uma fatia de pão integral. Isso lhe dá cerca de 3 a 4 gramas de proteína, além de fibra insolúvel que ajuda a retardar a digestão. Opte sempre por pães 100% integrais, pois estudos demonstram que eles possuem um índice glicêmico significativamente menor do que o pão branco, evitando o cansaço repentino no meio da manhã. Toste se você gosta de um pouco de crocância, ou mantenha-o macio se os seus dentes estiverem tendo um daqueles dias. Sem julgamentos aqui. Espalhe 2 colheres de sopa de manteiga de amendoim por cima. Isso representa cerca de 8 gramas de proteína bem ali. Certifique-se de que é manteiga de amendoim natural. Menos açúcares adicionados e 0 óleos hidrogenados significam um melhor controle do açúcar no sangue. Agora combine isso com um ovo cozido ao lado. Isso é mais 6 gramas de proteína. E é crucial notar que a gema do ovo é uma das melhores fontes alimentares de colina, um nutriente essencial que protege a memória e a saúde cerebral, especialmente à medida que envelhecemos. Então, no total, você está com cerca de 14 a 16 gramas de proteína em um café da manhã que parece, bem, normal. E às vezes é exatamente isso que precisamos. Agora vamos empratar como se nos importássemos, mesmo que só um pouquinho. Corte a torrada diagonalmente em 2 triângulos. Há algo nessa forma. Ela simplesmente parece mais convidativa. Coloque o ovo ao lado, talvez cortado ao meio para não ter que lutar com ele enquanto come. Se quiser, polvilhe um pouquinho de pimenta do reino no ovo, o que ajuda na absorção de nutrientes. Quando você for comer, dê uma mordida na torrada, depois um pedaço de ovo. A combinação é simples, mas incrivelmente satisfatória. Para diabéticos, isso funciona perfeitamente. E se a manteiga de amendoim parecer muito pesada, a manteiga de amêndoa ou o abacate amassado podem substituí-la sem perder o valor nutricional. Número 10. Tigela de salada de atum, sem necessidade de maionese. Agora este é a sua potência silenciosa. Contrariando a crença popular de que atum de lata é uma refeição triste ou um mero quebra-galho, esta é uma refeição que realmente o sustenta. Comece com uma pequena lata de atum. Isso representa cerca de 20 gramas de proteína limpa e direta. Mais do que isso, a ciência confirma que o atum é uma fonte espetacular de ômega 3 DHA,
uma gordura vital para a proteção cognitiva e para evitar a fadiga mental matinal. Escorra bem, coloque em uma tigela e desfaça delicadamente com um garfo. Em vez de maionese, que pode pesar no estômago e causar desconforto logo cedo, regue com cerca de 1 colher de sopa de azeite extra virgem. O azeite fornece ácido oleico, protegendo as artérias sem deixá-lo lento. Adicione um espremido de suco de limão fresco. Isso é crucial. A vitamina C do limão não apenas remove completamente o gosto de conserva, mas aumenta significativamente a capacidade do seu corpo de absorver o ferro presente no peixe. Jogue um pouco de pepino picado para dar frescor e hidratação. Na hora de empratar, coloque o atum no centro e arrume as fatias de pepino ao redor. Você ganha cor, contraste e estrutura. Se você gerencia o diabetes, este é o seu melhor amigo. Altíssima proteína, quase zero carboidratos, sem picos glicêmicos. Se o sabor for muito forte para de manhã, o salmão em lata funciona perfeitamente. Esta é uma refeição que exige muito pouco de você, mas devolve nutrientes valiosos. Número 11. Tigela de energia de nozes e sementes mistas. Agora este é para aquelas manhãs em que até mesmo abrir uma lata parece um esforço absurdo. Sem julgamentos, todos nós temos esses dias. Pegue cerca de 1/4 de xícara de nozes mistas, amêndoas, nozes ou amendoins. Isso lhe dá cerca de 6 a 8 gramas de proteína. Um fato notável e que poucos prestam atenção é que as nozes são riquíssimas em ALA, um ômega 3 vegetal crucial, enquanto as amêndoas entregam uma carga pesada de vitamina E, que protege as membranas celulares contra o estresse oxidativo. Adicione 1 colher de sopa de sementes de girassol ou abóbora, fornecendo zinco e magnésio essenciais e adicionando mais 2 a 3 gramas de proteína. Jogue algumas frutas vermelhas para quebrar a secura e trazer um leve dulçor. Eu costumo refletir sobre como nós subestimamos o simples ato de comer devagar. Este café da manhã exige mastigação. E a biologia comprova. O ato de mastigar alimentos duros vigorosamente estimula receptores no cérebro que enviam sinais rápidos de saciedade, evitando que você sinta fome logo em seguida. Monte de forma intencional. Use uma tigela pequena. Coloque as nozes como base, espalhe as sementes e finalize com as frutas por cima. Para diabéticos, a combinação densa de gorduras saudáveis e fibras estabiliza a glicose perfeitamente. Apenas mantenha a porção controlada. Se a mastigação for um problema, você pode esmagar as nozes previamente ou misturá-las com 1 colher de purê de banana para amolecer a textura. Número 12. Tigela simples de feijão e abacate. Agora este prato é humilde, mas por favor não o subestime. Eu sempre noto que os alimentos mais simples são frequentemente os mais poderosos para a nossa longevidade. Este é o tipo de café da manhã que aparece repetidamente em comunidades de idosos simplesmente porque é acessível, farto e surpreendentemente satisfatório. Comece com cerca de meia xícara de feijão em lata. Feijão preto, feijão carioca, grão de bico, o que você tiver na despensa. Apenas enxague-os bem sob água corrente para remover o excesso de sódio. Isso lhe dá cerca de 7 a 9 gramas de proteína vegetal. O que a ciência nos mostra de forma fascinante é que o feijão é uma das maiores fontes naturais de amido resistente e fibras solúveis. Elementos essenciais que não apenas retardam a digestão, mas alimentam diretamente as bactérias boas do seu microbioma intestinal. Coloque-os em uma tigela e amasse alguns delicadamente com um garfo. Não todos, apenas o suficiente para criar uma mistura rica de texturas. Agora pegue metade de um abacate, retire a polpa e coloque ao lado do feijão. O abacate não adiciona muita proteína, talvez 1 a 2 gramas, mas ele é carregado de potássio e gorduras monoinsaturadas que ajudam a estabilizar o açúcar no sangue de forma brilhante. Regue um pouco de azeite extra virgem por cima. Para empratar e torná-lo visualmente atraente, mantenha o feijão de um lado e o abacate do outro. Essa separação visual faz o prato parecer limpo e equilibrado. Adicione algumas fatias de tomate ou um toque de ervas frescas, se tiver. Na hora de comer, pegue um pouco de ambos em cada mordida. Para quem gerencia o diabetes, esta é uma opção extraordinária devido à digestão superlenta. Se o feijão costuma pesar no estômago ou causar gases, você pode facilmente trocar por lentilhas macias.
simples, incrivelmente nutritivo e não exige absolutamente nada de você. Tudo bem. Agora você entende exatamente o que eu quero dizer com tudo isso. Eu acredito fortemente que cuidar da sua saúde não deve, e não precisa, parecer um segundo emprego. Não se trata de preparar refeições chiques, seguir regras exaustivas ou ter rotinas perfeitas. Trata-se de ter algumas opções sólidas nas quais você pode confiar, especialmente naquelas manhãs em que a energia está baixa e o cortisol, o hormônio do estresse, está alto, fazendo com que o seu cérebro implore secretamente por açúcar e carboidratos vazios. O grande segredo da nutrição a longo prazo é que a consistência sempre vence a perfeição. Se apenas um ou dois desses cafés da manhã fizeram você parar e pensar, sim, eu realmente conseguiria fazer isso hoje, então nós já estamos no caminho certo. Lembre-se, nutrir o seu corpo com o que ele precisa, mesmo quando você está exausto, é o maior ato de respeito próprio que você pode praticar. E se você quiser tornar as coisas ainda mais fáceis para si mesmo, verifique o comentário fixado logo abaixo. Eu reuni alguns guias simples e recursos que uso pessoalmente na minha rotina. Eles vão ajudá-lo a tirar todo o trabalho de adivinhação disso tudo. Se você achou este conteúdo útil e verdadeiro, deixe o seu like no vídeo, compartilhe com aquele amigo ou familiar que possa estar precisando de um empurrãozinho e não se esqueça de se inscrever para não perder o nosso próximo encontro. Cuide-se muito bem, respeite o seu ritmo e eu o vejo no próximo vídeo.